Virose, bacteriose, protozooses e micoses. O que isso tudo tem em comum? Todos esses aqui são doenças. E é disso que a gente vai falar na aula de hoje. Eu sou o professor Victor Belo, nossa disciplina de Biologia 2, aqui no segundo ano do ensino médio. O que a gente tem que saber sobre doenças? O que é mais importante? Primeiro, os agentes causadores, também chamados de agentes etiológicos. O que isso significa? São aqueles que estão causando a doença, são os responsáveis diretos pela doença, ok? Então, o que a gente vai tratar aqui hoje são os vírus, bactérias, protozoários e fungos. Então, se eu tenho um organismo que é um vírus, ou um indivíduo que é um vírus causando uma doença, então ele vai estar causando uma virose. Se é uma bactéria, é uma bacteriose. Se é um protozoário, é uma protozoose. Se é um fungo, é uma micose, ok? Tem também aqui uma zoonose. Pode falar também sobre verminoses, tá? Verminoses são doenças causadas por vermes. E não confunde. Verminose é uma coisa, parasitose é outra, tá? São coisas diferentes. A gente vai ver isso no segundo bimestre. O que é um verme, tá? Nem todo verme é um parasita. Formas de transmissão e vetores, ou seja, são aqueles responsáveis por transmitir a doença, não são eles que causam, tá? São os transmissores. Então, a gente vai ver que de todas essas doenças aqui, tanto a virose, quanto bacteriose, protozoose, micose, todas elas possuem, de forma geral, essas quatro formas de transmissão aqui. Ou é por secreções corporais, tá? Boca, vias aéreas, partes genitais e outras secreções também pela lágrima, mas isso aí não é muito específico. O que é mais importante, assim, o que é mais comum são esses aqui, ok? Por animais, tá? Que aí são insetos, mamíferos ou aves, são os principais. Tem outros animais também, como as vermes. É, tem também por anfíbio, por réptil, mas das que a gente vai tratar mesmo assim, que a gente tem visto no primeiro bimestre, são esses três aqui os principais, ok? E água ou alimento, muito comum, tá? É uma das maiores formas de transmissão de vetores é por água ou alimento contaminado com os agentes causadores. E também secreções corporais também é o mais comum, ok? Então, secreções corporais, água e alimentos são as formas de transmissão mais comum. Depois vem por animais, tá? Que também são chamados de zoonoses, ok? Então, transmissões por animais são chamadas de zoonoses. E, por último, que é o menos comum, mas não menos importante, é por sangue contaminado. A gente também vai ver as profilaxias, tá? Porque são as formas de prevenção. E aí, muito importante, porque você tem que ligar a forma de prevenção com a forma de transmissão. Se eu sei como transmite, eu posso me prevenir. O que isso significa? Se eu tenho lá por secreções corporais, uma doença que é transmitida por secreções corporais, se eu tiver uma higiene, uma educação sanitária, eu já estiver consciente de que gotículas de saliva, espirro, secreções genitais podem me transmitir uma doença, então eu estou ali com uma educação sanitária. Eu posso me higienizar, eu posso me precaver para que eu diminua ou até elimine a chance de estar contraindo a doença. Segunda opção, controle populacional ou tratamento dos animais, tá? Ou tratamento, vai depender do caso, a gente vai ver um por um melhor. Então, se eu tenho ali animais que estão transmitindo, ou eu faço o controle populacional desses animais, principalmente com insetos, ok? É o que a gente vai falar mais, controle populacional de insetos, e de mamíferos também alguns. Ou tratamento, tá? Então a gente vai ver que tem algumas doenças que são transmitidas, por exemplo, por fezes de gato.
Aí eu não vou fazer um controle populacional de gato, é meio complicado, é mais fácil tratar e também ter uma questão ali de educação sanitária. Também por cachorro, dependendo do tipo de ave. Então, dependendo da doença, é mais fácil controlar a população ou é mais fácil tratar os infectados. Saneamento básico. Tá? Isso aqui é para praticamente 90% das doenças, saneamento básico resolve. E aí, quem tiver interesse, é interessante pesquisar como que o saneamento básico influenciou a redução da mortalidade infantil no país lá durante um pouquinho depois da metade do século XX. Tá? Vocês vão ver aqui que o saneamento básico no Brasil ali tem dados mostrando como que isso aqui afetou drasticamente, assim, reduziu muito o número de mortes em crianças. E higienização de alimentos, tá? Lavar, cozinhar, é, saber de onde está obtendo, enfim. Essas são todas também relações com educação sanitária. E, por último, mas também não menos importante, se eu tenho sangue contaminado, então eu tenho que me precaver primeiro fazendo sexo com camisinha, porque a gente vai ver que a maioria dos sangues contaminados aqui, doenças transmitidas por sangue contaminado, a maioria delas são doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, sexo com camisinha resolve, é uma forma de prevenir, tá? Cuidado, prevenção não é tratamento, prevenção é você evitar de pegar a doença. Tratamento a gente vai falar daqui a pouco. E quando não é uma doença sexualmente transmissível, é ter uma consciência ao manejar agulhas ou produtos que possam conter sangue. E aí vem o único caso que eu não estou citando aqui é a questão da transmissão congênita, tá? Que é de mãe para filho. Aí eu vou falar mais especificamente quando tiver umas doenças desse tipo. O que mais que a gente precisa saber, mas não é tão importante, tá? Esses aqui são os 3 tópicos importantes: agentes, causadores, as formas de transmissão e como eu evito. Isso aqui é 95% das questões que caem no vestibular vão estar abordando, vão estar assim, fazendo uma integração entre esses 3 aqui. Ou somente 2, ou vai te cobrar só uma dessas coisas aqui. Tá? Pode ser que ele faça algumas coisas relacionadas também com sintomas, mas é muito difícil trabalhar com sintomas no ensino médio, porque vocês vão ver que tem muitas doenças que os sintomas delas são muito comuns entre si. Tá? Tipo febre, dor de cabeça, diarreia, náusea, fadiga, dor muscular, dor de cabeça. Então, assim, sintomas não é bem assim o foco do estudo, tá? Eu vou botar aqui porque tem algumas doenças em que os sintomas são bem característicos, mas não é a maioria, tá? A maioria tem sintomas muito assim comuns entre si que fica difícil diagnosticar só você assim avaliando ali qual é o sintoma. E o tratamento, tá? Tratamento também não é muito cobrado não em vestibular, também não é uma coisa bem simples, tá? Porque vai de acordo com qual é o organismo. Né? Então, se ele é um vírus, eu posso fazer então lá um antiviral, ok? Posso então, se for uma bactéria, usar um antibiótico. Se for um protozoário, vou usar um antiprotozoário. E se for um fungo, eu vou usar um antifúngico, certo? Ok? Então, ó, profilaxia aqui também é uma outra profilaxia aqui que eu não botei, mas que eu vou falar mais especificamente, é vacina, tá? Mas a vacina eu vou falar mais para frente, porque a vacina não é aplicada a todas as doenças, ok? Então vai ser uma coisa mais específica. Então vamos começar. Primeiro, vamos falar sobre as viroses. Uma gripe. O que é uma gripe? Uma gripe é causada pelo influenza vírus. Formas de transmissão: gotículas de saliva, que também são chamadas de perdigotos. Ok? Esse nome aqui é meio estranho, pode ser meio estranho para alguns, mas perdigotos são gotículas de saliva ou gotículas de espirro, são gotículas de secreções ali relacionadas às vias aéreas. Então, se são gotículas de saliva, você tem que pensar, pô,
espirro saindo pela boca. Bom, eu tenho então uma forma de prevenir é higiene pessoal. É o que a gente está fazendo, por exemplo, com o Covid-19. Tá? Higiene pessoal e coletiva, que é o que? Usar máscara, usar álcool em gel, manter uma boa higienização de alimentos, é, lavar bem as suas partes mais expostas. Então, essa aqui é uma profilaxia bem fácil de você perceber assim que está relacionado com perdigotos, tá? Com gotícula de saliva ali e outras secreções relacionadas às vias aéreas. E no caso do vírus que causa gripe, a gente tem a vacina, tá? Então, vacina é uma forma de prevenir, ok? E a gente sabe que nem sempre pode ser prevenido. Aí eu vou falar um pouquinho melhor sobre a gripe daqui a pouco. Sintomas: coriza, espirros e o principal é a febre, tá? Então, febre é um dos sintomas que diferencia a gripe de um resfriado, tá? Ok? Então, resfriado não tem. A gripe tem. Febre. Então, essa é uma das formas de você diferenciar o de gripe de um resfriado. Tem outros sintomas também, mas esse aqui é o principal da diferença entre gripe e resfriado. Tratamento: uso de antivirais e repouso, tá? Sempre que tem uma doença viral, exceto com algumas bem assim, AIDS, HPV, esses não tem jeito. Esse aí pegou, vai ficar pro resto da vida. Agora, gripe combate o sistema imunológico ali, se você ficar de repouso, ele combate o vírus da gripe, consegue eliminar. E aqui eu trouxe essa tabelinha aqui para mostrar que ó, a gente tem vários gêneros, várias classificações de influenza. Tem o alfa influenza, tem o beta influenza, o delta, o gama. Então tem influenza A, B, D, C. Isso tudo aqui são variações de vírus, tá? Relacionado lá à especificidade viral que está relacionada com as proteínas lá no capsídeo, no envelope viral. Então, cada vírus desse aqui, ele tem umas pequenas variações, tá? Variações aqui no capsídeo, no envelope. E é isso que faz com que, às vezes, alguns desses vírus são mais fáceis de invadir o corpo do que outros, porque alguns deles têm umas modificações que facilitam a invasão. Não todos, tá? Mas muitos. E aí a vacina trabalha justamente tentando ver qual se tem alguma semelhança entre esses diferentes vírus aqui, entre essas diferentes proteínas no capsídeo. E aí eles veem, ó, B, D e C tem uma semelhança, tá? Semelhança da proteína X. Então vamos fazer uma vacina que determine aí, esteja relacionada a essa proteína, porque está nos três, então se eu faço uma vacina contra essa proteína, eu vou estar combatendo B, D e C, ok? Dengue, Zika e chikungunya, três doenças virais, tá? Três viroses muito comuns aqui no Brasil. Tá? Quem são os causadores? A dengue, o dengue vírus, o Zika, Zika vírus e chikungunya, chikungunya vírus. Eu estou botando aqui entre parênteses o nome científico do qual, quando a gente vê um artigo científico, por exemplo, a gente não fica escrevendo chikungunya vírus todo momento. A gente coloca a classificação dele abreviada, tá? Então, cada um desses aqui é dengue, Zika e Chikv são abreviações, ok? Então, se você vê um texto aí sobre dengue, Zika, assim, com essas siglas, você já sabe que está se referindo a um vírus. E ali é o nome dele, uma forma de representar ele mais facilmente em vez de ficar escrevendo o nome dele em todo momento. Então, quais são as formas de transmissão? É o mosquito, a Aedes aegypti, tá? Então, se eu sei que é por um mosquito, eu faço o controle populacional do mosquito. É muito simples, né? Simples teoricamente. A gente sabe que na prática tem aí todo um problema de logística política, logística espacial, geográfica, que meio complicado. Também logística educacional, né? Questão de educação aí das pessoas que às vezes falham em contribuir para a redução dos criadores de mosquito.
Quais são os sintomas? São diversos, tá? Existe uma difícil distinção entre si, que não é recomendado você ficar tentando decorar. Ah, Zika tem um pouquinho disso aqui, tá? Isso aí a nível de aplicação mesmo, se fossem descobrir, fazer um diagnóstico preciso, a distinção ela vai ser molecular, tá? Com poucas variações assim, entre dengue, zika, chikungunya, vai depender ali os sintomas, vai depender qual estágio já está a doença, tá? Tem uns que no estágio mais inicial tem uma característica, outros no estágio mais avançado tem outra. Por exemplo, chikungunya está mais relacionado com dor nos olhos, dor nas articulações, diferente da dengue, tá? Mas pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, não fica muito focado em sintomas desses três aqui, não. E questão de tratamento não existe, tá? Não existe antiviral contra essas três doenças aqui. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba, então, partindo apenas para um alívio dos sintomas, porque essas três doenças podem ser combatidas pelo sistema imunológico, então tenta fazer com que a doença não tenha uma ação muito forte de causar dor ou outros problemas no corpo, até que o sistema imunológico consiga combater. Febre amarela. Febre amarela é causada pelo Yellow Fever vírus, tá? Melhor dizendo, Yellow Fever virus, que é o vírus da febre amarela, vírus da febre amarela, tá em inglês. Forma de transmissão, também é o mosquito. Então, assim como dengue, chikungunya e zika, a profilaxia é o controle populacional dos vetores. Entretanto, a febre amarela tem vacina. Tá? E febre amarela, se tem vacina, facilita muitas coisas. Ok? Então, você pode ver, por exemplo, que se você pesquisar, você vai ver que o número de casos de febre amarela ele é menor do que os outros três, tá? Porque tem vacina, certo? Mas está aumentando porque as pessoas, cobertura vacinal, ela não acaba não atingindo a população inteira. A gente tem movimentos de antivacina, de gente que não acredita que vacina protege, tá? Então acaba que essas doenças, mesmo com vacina, elas estão tendo um aumento do número aí devido a essa ignorância. Os sintomas, o mesmo sintoma de uma gripe, tá? Mas a icterícia, ok? Porque o nome é febre, tá? Então tem o mesmo sintoma de uma gripe. Tá? Aí vem a questão da febre e lá os outros sintomas de gripe. E a amarela, febre amarela, porque a pele fica com um tom amarelado, que a gente chama de icterícia. Ok? Então essa aqui, tá vendo que é um sintoma bem característico assim de febre amarela? Só que aí vem um outro problema. A icterícia não é uma condição exclusiva da febre amarela. Ela também pode estar relacionada com doenças de fígado. Por isso que eu falo para você, acredita no belinho, não foca em sintoma. Foca em agente causador, transmissão e como eu evito, tá? Profilaxia. E qual é o tratamento? Também é somente alívio dos sintomas, não tem antiviral para a febre amarela. Então aqui é um exemplo, aqui é uma fotinha aqui até do Wikipedia, essa foto. Tá? Se você procurar lá, você vai ver esse camarada aqui, uma pele amarelada. Ele está com febre amarela, então ele está com essa icterícia aí. Essa icterícia, como eu falei, está relacionada aí, a pele fica amarela por causa que tem uma relação aí de um metabolismo do fígado de ficar alterado, tá? Mas não vou adentrar nesse quesito agora, porque é questão lá de tecido hematopoético, sistema cardiovascular, então, e excreção também. Tá? Então a gente vai ficar perdendo aqui um tempão falando sobre isso aí, que não é o foco daqui do primeiro bimestre. A gente pode falar disso aí no quarto bimestre, se continuar o ano todo, ok? Essa quarentena. Então, agora vamos falar sobre hepatite. Hepatite é uma virose que dá muita dor de cabeça aí para as pessoas aí, porque elas não sabem qual causa o que, qual que é mais prevalente, qual que é transmitido pela água, qual que é sexual, tá? Então
A gente vai falar aqui da hepatite A, B e C, tá? Mas também tem a D e a E. Mas a nível vestibular a gente cobra aqui mais, tá mais relacionado somente a A, B e C, que são mais comuns do que D e E. Ok? Então, vamos ver aqui quem são os agentes causadores. São os hepatovírus. Tá? Hepato é porque está relacionado a fígado. Já grava aí, já aprende isso. Ok? Hepato é um prefixo relacionado a fígado. Então, isso aqui, hepatite, esse it aqui no final, é um sufixo, tá? Relacionado à inflamação, ok? Inflamação. Então, grava isso aí também, anota, que é importante. E aí você já vai aprendendo que tudo que você vê it na biologia é inflamação. E tudo que for hepato é fígado. Tá? Então, ele é um vírus que afeta o fígado e causa inflamação. Ok? Então, a gente tem lá o HAV, HBV e HCV. Ok? HAV porque é o hepatite, é o vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Forma de transmissão. Aí é que vem a grande questão. A hepatite A é pela água contaminada. Água e comida, mas é mais prevalente pela água. Então, você já vai pensando aí na profilaxia. Se é água e comida, vai pensando aí na profilaxia. HBV e HCV, ou seja, a hepatite B e a hepatite C, são por contatos com secreções corporais. Tá? Então, pode ser por gotículas de saliva, pode ser por secreções vaginais. Então, esses aqui são transmitidos sexualmente, ok? E aí, então, você pensa, poxa, se eles são transmitidos sexualmente por secreções corporais, como que eu evito? Profilaxia, saneamento básico, higiene pessoal para o HIV, principalmente. Tá? E o HBV e HCV, esses dois mais o sexo com camisinha, tá? Porque eles são transmitidos por secreções corporais. Então não adianta você ter lá um saneamento básico, então só água, tá ok? Uma higiene pessoal lá, você lava bem as mãos, lava bem os alimentos, cozinha tranquilo, mas não está fazendo sexo com camisinha, então não adiantou de nada. E felizmente nós temos vacina para a hepatite A e a hepatite B, ok? Então hepatite C é a única que não tem vacina e tem a ver com aquilo lá que eu falei da especificidade viral ali. A gente não conseguiu ainda desenvolver nenhuma vacina que seja específico para todos os subtipos de hepatite C. Tá? Então a gente não conseguiu ainda fazer uma vacina desse tipo, mas tá em estudo. Tá? Sintomas. Um sintoma muito característico da hepatite, tá? É uma urina bem escura, associada a dores abdominais. A dor abdominal está relacionada ali com problemas no fígado. Okay? Então, professor, então urina bem escura é hepatite? Sim, mas pode ser uma hepatite que não seja viral, ok? Hepatite é inflamação do fígado. Agora, o que está causando isso? Pode ser uma infecção pelo hepatovírus ou pode ser também uma cirrose, pode ser outros problemas ali, um câncer de fígado, tá? Então, não fica achando que só porque tem a urina bem escura o cara está com hepatovírus. Não é bem assim, tá? Fadiga também é um sintoma muito comum, perda de apetite e peso. Tratamento existe então antivirais, exceto para o HAV, exceto para a hepatite A. Ok? Então não tem. Professor, preciso lembrar disso tudo bem exatamente assim? Nunca vi tão específico assim em vestibular, não, tá? É, eu acho que eu tô até assim adentrando muito nisso aqui sem ter uma cobrança bem a fundo disso. Talvez só para quem for fazer mais áreas aí de medicina, biologia, aí vai ter que saber disso aqui. Para quem não vai seguir muito essas áreas, o Enem, por exemplo, não, não é do tipo de prova que se aprofunda tanto quanto a gente está fazendo aqui, não. Bom, agora vamos falar da AIDS, tá? Que você pode também encontrar com o nome de SIDA, que é o nome em português, tá? Que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E aqui está em inglês, tá?
O agente causador é o HIV, então não confunde. HIV não é a doença. HIV é o agente causador, é o nome do vírus. A doença é AIDS ou SIDA. Formas de transmissão: relação sexual, contato com sangue infectado. Esse contato com sangue infectado aqui, ele pode ocorrer, por exemplo, por agulhas. Aí alguém vai usar uma agulha para alguma coisa de uma pessoa, acaba não esterilizando ou não usando uma outra agulha para uma agulha nova para outra pessoa. Tá? Então, assim, isso pode acontecer em quem estudos de tatuagem que não são assim bem, que não seguem bem as regras, tá? Não é bem assim aquele tatuador consciente, tá? E a questão da relação sexual é muito comum, é o que mais é difundido aí, ok? E também tem uma transmissão congênita, tá? Que é de mãe para filho, mãe para bebê. Isso também pode acontecer, também é uma forma de transmissão da AIDS, que não é ali por relação sexual, mas é uma questão de contato aí com sangue infectado. Isso aqui pode acontecer principalmente quando está ali no momento de estourar a bolsa ou de sair, tá? Que aí é onde de fato o bebê entra em contato com o sangue da mãe. A profilaxia, sexo com camisinha, né? E conscientização durante o manuseio de produtos com sangue infectado. Okay? Então, questão da agulha, questão de quem é profissional da saúde e trabalha com tubos de sangue, também enfermeiro ali que está tirando sangue, então assim, se você for para essa área de enfermagem, de análise clínica, você vai ver isso aqui muito mais a fundo, a questão de ter essa conscientização ali e outros métodos de profilaxia caso aconteça algum acidente. Sintomas: não há sintoma característico, tá? Porque esse vírus ele infecta as células de defesa. Então, a doença em si, ela não mata a pessoa. O que mata é uma doença que a pessoa que contraiu a AIDS, ela vai ficar doente por algum outro organismo, por exemplo, pode ser um desses que a gente já falou anteriormente, e aí o sistema imunológico não vai conseguir combater. Não vai conseguir combater porque as células do sistema imunológico estão infectadas com o vírus da AIDS e eles foram praticamente, vamos dizer assim, inativados. Não tem assim mais produção das células de defesa, tá? Elas são destruídas. Não são todas, tá? Mas é a principal. Tratamento: controle da doença, tá? Então, controle da doença, observação, não é cura. Controlar a doença é impedir o desenvolvimento do estágio em que ela já está. Então, uma pessoa que está com AIDS, assim, a nível muito inicial, se ela fizer um controle da doença, ela vai viver normalmente como todas as outras pessoas. Se ela já está num nível mais avançado, já é mais difícil, tá? Mas ainda pode conseguir. Eu não sou um especialista nisso para falar aí a que níveis pode realmente, de fato, acontecer um controle quando estiver lá mais avançado. Mas existe esse controle da doença, ok? Então não é assim o fim do mundo, mas também para controlar isso aqui não é fácil. Rubéola. Rubéola é uma doença aí que não é muito falada, então é bem interessante a gente falar um pouco mais sobre ela aqui. Agente causador é o rubivírus, é o RUV. Forma de transmissão: gotículas de saliva, perdigoto. Então, se é gotícula de saliva, prevenção, cuidados pessoais, como a gente faz igual ao Covid, tá? Teria que usar máscara, manter ali uma boa higienização das mãos, evitar contato com outras pessoas que possam ter essa doença. Mas, felizmente, nós temos vacina contra a rubéola. Talvez por isso também você nunca, as pessoas não têm mais falado sobre rubéola, porque a rubéola, ela teve um número de casos muito pequeno aí nos últimos anos, mas agora, como eu falei, por causa dos movimentos anti-vacina das pessoas que não acreditam,
esses números estão aumentando, estão ficando um pouquinho mais prevalentes. Algumas doenças, inclusive, estão começando a chamar tanta atenção aí que é como se elas vão voltar e vão começar a causar aí epidemias ou talvez até uma pandemia tão grave quanto a Covid. Tá? É legal se pesquisar assim, a história da rubéola, a história dessas doenças que tem vacina. Vocês vão ver que antes da vacina, os dados indicam que antes da vacina morria muita gente, principalmente crianças e idosos. Tá? Esses são os mais afetados sempre. Sintomas: um sintoma normal de gripe, mais gânglios linfáticos aumentados e manchas vermelhas e rosadas pelo corpo. Gânglios linfáticos são estruturas no seu corpo onde você tem ali uma concentração de células de defesa do qual elas se multiplicam. Então, é como se fosse assim, se você está com uma infecção, essas células de defesa elas vão se multiplicar bastante para tentar combater esse patógeno que entrou, então elas ficam inchadas, assim, causa até um pouquinho de dor ali no local. Então, a gente acaba vendo que esses gânglios linfáticos, por exemplo, não é exclusivo da rubéola, tá? Mais uma vez, nenhum desses sintomas aqui são exclusivos da rubéola. E o tratamento não existe, é somente um alívio dos sintomas. Então aqui, ó, os gânglios linfáticos aqui, ó, que eu falei aqui, ó. Tá vendo aqui? É como se fosse uma bolotinha aqui no corpo. Quem teve cachumba provavelmente vai saber o que é isso, né? A cachumba é uma doença muito associada também com ganhos linfáticos aumentados. E essas daqui são exemplos das manchas, como é que elas ficam no corpo já no estágio. É uma doença que afeta bastante aí crianças, tá? Bebê e recém-nascido, criança. Temos também a varíola, tá? Uma outra virose aí, bem que está voltando aí a ter um aumento de casos. E o agente causador dela é o varíola vírus, o VARV. Como forma de transmissão, gotículas de saliva, superfícies contaminadas, tá? Contaminadas com as gotículas de saliva. Aqui mesmo a questão do Covid, tá, gente? Todas as doenças que têm assim, transmissão por perdigotos, você associa como se fosse o Covid, tá? A forma de prevenção. Profilaxia, cuidado pessoal, né? Higiene e vacina, tá? Vacina. Sintomas: dores, calafrio, mal-estar, manchas e lesões pelo corpo. Tá vendo? Nenhum desses sintomas aqui são, de fato, exclusivos da varíola. Vão estar em outras doenças. E o tratamento não existe, somente alívio dos sintomas. Okay? Então aqui trouxe aqui algumas fotos para mostrar para vocês aqui alguns casos de varíola bem avançados, tá? Então esse aqui, por exemplo, na esquerda, esse aqui, ó, como é que já tomou conta do corpo lá, tomou boa parte do corpo ali infectado. Aqui na bochecha de um jovem, tá? Uma feridinha, uma mancha. Parece até uma queimadura meio estranha, assim, mas ali são os vírus ali causando uma necrose ali do tecido ali da pele. E aqui numa criança, tá? Acho que é uma criança, não sei, parece de uma criança, mas é também uma forma de manifestação da varíola, tá? Por essas protuberâncias aí na perna. E a poliomielite. A poliomielite é causada pelo poliovírus, tá? Que ele é um tipo de enterovírus. E aí, de novo, ó, entero aqui, ó, essa palavra aqui, ela está relacionada a intestino, tá? Intestino. Então, é um prefixo relacionado a intestino. Aqui, então, poliovírus, ele é um vírus que naturalmente está no nosso intestino. Okay? Então, ele está em mim, está em você, ele está na sua mãe, está no seu tio, na sua avó, no seu irmão, no seu colega, está em todos nós. Tá? Mas por que ele não causa doença? Tá? A gente vai ver daqui a pouco. Formas de transmissão: água, alimentos e superfícies contaminadas com os perdigotos. Tá? Porque se ele está ali no intestino, ele pode cair na circulação, ele pode ser difundido por várias partes do seu corpo, tanto por perdigotos como também por fezes. Tá? A questão de fezes ele também está muito presente. Na verdade, ele é até mais difundido pelas fezes do que por perdigotos.
E aí tem a grande questão, mas professor, por que ele não causa doença? Tá? Porque a maioria das pessoas está vacinada. O pólio era uma das doenças que a gente tinha erradicado. Erradicada que ela não tinha, não existiam dados estatísticos, não existiam números mostrando ninguém no Brasil contaminado com pólio. Ou se tinha, era um número menor do que 0,1% da população. Então a gente dizia que era uma doença erradicada. Só que aí, mais uma vez, com os movimentos anti-vacina, o número de pólio tem aumentado muito. Então vale a pena você pesquisar. Isso inclusive pode ser até a tema de redação aí de Enem e outras coisas, tá? Então a polio ela tem aumentado justamente porque as pessoas não estão se vacinando e, como eu disse, ele é um vírus que está naturalmente em nós. Então, se você não tem vacina, a chance de você ficar com essa doença é muito maior do que todas as outras, ok? Então, uma questão aqui também que pode evitar a polio é higiene pessoal e saneamento básico. Saneamento básico por quê? Porque se ele está ali no intestino e ele sai pelas fezes, se a gente faz o tratamento ali das nossas redes pluviais, fluviais ali, questão de esgoto, captação de água, então se a gente tem todo esse sistema hídrico assim, urbano bem estruturado, com saneamento bem eficiente, a gente diminui a chance de ter a propagação da doença, ok? Sintomas semelhantes ao da gripe, mas o principal aqui é paralisia, principalmente em crianças. Paralisia que pode causar uma paralisia permanente, tá? De deixar a pessoa paraplética. Tá? Então, assim, vale a pena, inclusive, pesquisar aí no YouTube algumas fontes aí de pessoas que tiveram doença e ficaram paralíticas. Tratamento, somente alívio dos sintomas, não tem tratamento, tá? Perceba uma outra coisa aqui também, as doenças que têm vacina geralmente não têm tratamento. E aí você se pergunta, por quê? Porque, veja bem, uma questão, a nível científico, se você tem vacina, não tem lógica você investir dinheiro em desenvolver tratamento, porque você já investiu em vacina. Tá? Então, assim, a maioria das doenças que tem vacina não tem tratamento porque a nível científico é melhor se dedicar a tratamento de doenças que não têm vacina, ok? Aí é uma questão de lógica de investimento científico. Aqui é interessante também falar sobre a especificidade viral, que eu tenho focado muito desde o começo das nossas aulas de educação à distância. Tá? Porque se ela causa paralisia ali, é porque esse vírus aqui ele tem uma especificidade a células do sistema nervoso. Tá? Então você começa a entender como é que funciona aí a especificidade viral e como que a gente usa isso para, inclusive, desenvolver ali vacinas e entender melhor como que a gente pode fazer um alívio dos sintomas, tá? Então aqui eu trouxe aqui algumas fotos, tá? Existem alguns músculos e células do sistema nervoso que são bastante afetadas pelo vírus, pelo poliovírus. Então, as células da medula são as células que estão mais associadas com a invasão desse vírus e, consequentemente, a destruição. Né? E aí tem algumas partes do corpo que são mais propícias a isso também, tá? Que é a perna direita e o braço esquerdo. Então, aqui, ó, veja esse camaradinho aqui, ó, ele teve pólio e aí a perna direita dele lá, ó, teve morte das células do sistema nervoso ali. Inclusive, isso é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais assim, especificamente lá no quarto bimestre, quando a gente for falar sobre o sistema cardiovascular, e vocês vão ver também a questão do sistema respiratório. E aí eu acabo entrando em outros sistemas também, para vocês entenderem a relação entre músculo, sangue, tecido nervoso, intestino, rim, então tá tudo interligado. A gente vai falar um pouquinho melhor disso lá
no último bimestre. Os professores também acabam entrando um pouco nisso aí, porque é um assunto muito prevalente em vestibular. Então agora a gente vai começar a falar sobre as bacterioses, as doenças causadas por bactérias, tá? Começando aqui pelo tétano. O tétano é causado pela bactéria Clostridium tetani, tá? Percebam que aqui, ó, gênero e espécie, tá? Gênero com letra maiúscula, primeira letra maiúscula. E espécie, o epíteto específico, somente com letras minúsculas. E ambas palavras estão em itálico. Então, o agente causador do tétano é o Clostridium tetani. Forma de transmissão: feridas profundas causadas por objetos enferrujados. E aí a gente falou objeto enferrujado porque ele está associado ali com respiração anaeróbica. O Clostridium tetani é um organismo aí anaeróbico. Profilaxia. Felizmente nós temos a vacina, tá? Uma vacina contra o tétano. Uma vacina, inclusive, que a gente tem que estar aí reforçando a cada 10 anos. E uma limpeza correta da ferida logo após o corte. Tá? Então, se cortou, não lembra se está com a vacina em dia, comunique a algum agente de saúde, vai para uma UPA, vai para o hospital e fala, ó, me feri. Aí o enfermeiro, o médico ali vão ver ali, vão fazer um tratamento na hora que vai impedir o desenvolvimento do tétano. Tá? Mas caso se desenvolva, né, que é muito difícil, mas é uma doença que ela é prevalente somente em algumas partes assim do planeta, onde você não tem muito assim cuidado, não tem muito saneamento básico, não tem muita é, questão de educação das pessoas. Tá? Então, eu vou mostrar aqui algumas fotos daqui a pouco, como que acontece essa rigidez muscular e espasmos musculares. Tá? E o tratamento, fármacos que reduzem o estímulo muscular. Tá? Então, aí você tem que lembrar um pouquinho, lá no primeiro ano, que um estímulo muscular ele é mediado pela ação do sistema nervoso. Então, a gente entendendo ali quais são as moléculas, quais são os receptores que interagem ali com o músculo, quais são os neurotransmissores ali que toda a fisiologia ali da relação entre músculo e tecido nervoso, a gente pode usar fármacos que bloqueiam aí esse estímulo, tá? Então acaba acontecendo isso. O uso de antibióticos para matar a bactéria e a neutralização da toxina. O que é uma toxina? Toxina é uma substância que é liberada por essa bactéria aqui, que justamente causa o estímulo muscular. Então, não basta apenas matar a bactéria, a gente tem que utilizar um fármaco que também neutralize a substância, a toxina que essa bactéria aqui está liberando ali, que ela acabou liberando e vai ficar ali circulando pelo corpo, mesmo que sim, vai ficar circulando por muitas horas, mesmo após a morte da bactéria. Não sei nem se dura dias, aí teria que ser uma coisa mais específica para investigar. Mas olha aqui como é que funciona, ó. Isso aqui é um bebê, é uma criança em que ela foi acometida pelo tétano, tá? Essa imagem aqui de baixo, essa imagenzinha aqui, desse homem aqui, é uma ilustração antiga, tá? Antiga, muito antiga, lá do século, lá da era bem assim, medieval mesmo, ou até anterior, não sei dizer, mas retratando a doença, tá? Então, assim, isso aqui a criança ela não está fazendo porque ela quer, é porque ela está tendo um estímulo muscular que não depende dela, está ali relacionado à toxina ou da bactéria que está liberando ali no sangue, está circulando pelo corpo e ativando aí essa relação entre sistema nervoso e sistema muscular. E aqui, na foto da esquerda, é uma brasileira, tá? Aqui é no Brasil, é uma brasileira que ela teve uma ferida. Aqui está mostrando a ferida na foto da esquerda, a foto A. Então aqui está mostrando a ferida. E aqui mostrando que o lado direito aqui, ó, do corpo dela
está com uma rigidez muscular, qual ela não controla. Perceba que o lado esquerdo aqui da face dela, o lado esquerdo da face, tá? Não é o lado esquerdo da foto, é o lado esquerdo da face dela é como se estivesse normal, e o lado direito está ali com diferentes rigidez musculares. É por causa dessa toxina, é o que ela causa no corpo. Agora a gente vai ver a cólera. A cólera é causada por essa bactéria aqui, o Vibrio cholerae. A forma de transmissão é por águas ou alimentos contaminados, tá? Principalmente enchentes, ok? Então, locais onde você tem muita enchente, você tem um maior número de cólera. Então, ele está relacionado com o saneamento básico, tá? É uma questão de saneamento básico e educação sanitária, né? Lavar a mão, lavar alimento, beber água filtrada, essas coisas. Sintomas: é uma diarreia muito intensa e a pessoa pode ficar com uma desidratação muito severa, e é por isso que vai acabar levando à morte, porque ela fica com pressão baixa e insuficiência renal, tá? Porque ela está perdendo muita água ali pelas fezes. E o tratamento: antibiótico para matar a bactéria, fármacos que também neutralizam a toxina que causa esses problemas aqui associados a uma maior diarreia ali, e uma reidratação eficiente, tá? Isso é muito importante. Então, para tentar evitar que o paciente fique desidratado. Então, trata contra a bactéria, mas até o antibiótico fazer efeito, matar todas as bactérias. E isso se conseguir matar todas as bactérias, que a gente já falou que essas bactérias aqui elas podem ter uma resistência a antibióticos. Então, tem que manter o paciente ali extremamente hidratado. Inclusive, mesmo que não seja uma cólera, mesmo que seja uma diarreia de outras fontes, de outros fatores, é importante que você mantenha a reidratação pelo mesmo fator, tá? Para evitar a desidratação, porque quando você fica desidratado, você pode ter esses comprometimentos aqui no seu corpo. Não só esses, tá? Outros, mas esses aqui são os, assim, a priori. Bacteriose, tuberculose. Tuberculose aí é um problema bem sériozinho, bem mundial, tá? Era causado pelo Mycobacterium tuberculosis, a bactéria. Formas de transmissão: perdigotos, gotícula de saliva e superfícies contaminadas com isso aqui, tá? Lembra lá, estou falando de perdigoto, gotículas de saliva, estou falando então ali alguma doença que é transmitida semelhante ao Covid. Profilaxia: a gente tem a vacina, que é a BCG. A BCG é uma que protege contra a tuberculose, tá? E caso tenha uma falha ali de cobertura vacinal, a pessoa, mesmo tomando vacina, ou então tem um outro problema que o sistema imunológico não reconheceu, teve uma falha ali na vacina, enfim, isolamento e tratamento dos infectados, tá? A mesma coisa que faz com quem está com Covid, ok? Então, sintomas são vários: tosse seca, febre predominante durante a tarde, fadiga, muito sono noturno, emagrecimento sem causas aparentes. Aqui é uma combinação, tá? Porque, tosse seca não é exclusivo de tuberculose. Tá? Febre predominante durante a tarde também não é muito. Tem outras doenças aí que também tem uma febre predominante durante a tarde. Fadiga, então, né, nem se fala. Muito sono noturno também é uma característica de poucas doenças. Tá? Então, assim, se você fazer uma combinação de fatores assim, aí tu, poxa, o médico já vai falar assim, pelo jeito é tuberculose. Aí ele vai fazer um teste mais específico lá, né? Um bactéria que a gente chama de bacteriograma, para detectar aí a bactéria. Ok? Então, tratamento: antibiótico. Agora vamos falar da hanseníase. A hanseníase, antigamente, ela era associada, chamada de lepra. Tá? Nós não use mais esse nome, porque esse nome ele foi durante muito tempo utilizado pejorativamente, tá? Porque tinha muito preconceito. As pessoas que eram cometidas por hanseníase, elas além de sofrer com a doença, elas sofriam a níveis sociais também, né? As pessoas não
falava que era castigo, que já ia morrer, enfim. Vários problemas aí, chamava de leproso. Então não use mais essa palavra, por favor. Agentes causadores, ou Mycobacterium leprae, tá? Perceba que Mycobactéria aqui, ó, tem o tuberculose e tem o leprae, tá mudando só a espécie. Então é um gênero aí em que você tem duas espécies causando doenças diferentes. Forma de transmissão, perdigotos e secreções corporais. Então, profilaxia, cuidados pessoais, né, isolamento, tratamento dos infectados. Sintomas: manchas esbranquiçadas na pele, perda de sensibilidade e dormência. Tá? Essa aqui é uma doença que está ali com diagnóstico, está com sintomas muito associados com problemas na pele. Então, a suspeita de um médico, por exemplo, se for fazer medicina, se for dermatologista ou coisas semelhantes, histopatologista, você vai então acabar analisando ali pele. Você vai ver pele ali e vai começar a ter ali vai começar a ver ali qual pode ser a doença. Pode ser hanseníase, pode ser uma micose, enfim. Quem é o especialista vai saber mais a fundo aí quais são as medidas para serem tomadas, para serem avaliadas. E antibióticos para matar a bactéria. Né? Então aqui tem uma fotinha mais ou menos que é uma hanseníase. Ó, perceba aqui essa manchinha branca grande aqui, tá? Nas costas do camarada aqui. Tá? Hanseníase tem cura. Então não é aquele negócio, tá com hanseníase, vai morrer, né? Vai perder a perna, falar muito, vai perder o braço. Não é mais assim, tá? A gente tem aí o antibiótico. Inclusive é interessante aí rever um pouco sobre a história dos antibióticos. Se eu não me engano, eu botei sobre isso em algum material de apoio aí. Se eu não me engano, foi da aula de revisão do Reino Monera, não lembro. Ou não, foi do fungo, foi do Reino Fungi. Então é interessante ver aí do Reino Fungi, que eu botei lá um pouquinho sobre a história, aí o primeiro antibiótico. Aqui uma outra foto mostrando algumas manchas dessa doença. A leptospirose que a gente vai falar agora, tá? Causada pela Leptospira sp. Lembra que esse sp aqui, porque eu não tô sendo específico qual é a espécie, só estou falando que é desse gênero aqui, tá? A leptospirose, ela é uma doença associada à exposição à urina de roedores, tá? Principalmente por água contaminada. Mas não é só roedores. É porque os roedores são os mais comuns. Tá? Então, mas em questão de ensino médio, acaba a gente falando muito somente sobre os roedores. Tá? Então, só que não é só. Entrei em contato com a urina, vou ficar doente. Não é bem assim, tá? Essa exposição, ela depende se você tem fissuras na pele. Entretanto, como é um líquido, qualquer pequena fissura que não seja visível para você a olho nu, né, você olhando assim, minha pele está normal. Pode ser que ali tenha uma micro fissura do qual a urina pode entrar. Então, em todos os casos, você evita. Tá? Você não vai ficar achando, não tem fissura nenhuma aqui, tudo bem. Não faça isso. Tá? Profilaxias. Quais são? Evitar o contato com água de enchentes e semelhantes, tá? Porque como é transmitido por roedores, a gente sabe que a nível urbano a gente tem muitos ratos vivendo na rua. Tá? Então, quando você tem uma enchente, tenta não ter contato com águas de enchente, senão você fica propício, você está ali se expondo a uma leptospirose. E saneamento básico vai ajudar muito. Se você tem ali uma água que é constantemente um sistema hídrico tratado na questão de saneamento, principalmente chegando às casas, você diminui a chance de transmissão dessa doença. E o controle populacional dos vetores, que são os ratos. Mas isso aí também é muito difícil, porque eles já estão num nível assim, tão grande, tem quantidade muito grande de roedores aí a nível urbano, que a gente já não sabe mais aqui como é que a gente vai combater isso, principalmente aqui no Brasil, onde políticas públicas aí a nível urbano para controle de vetores de doenças é bem difícil, tá? Sintomas: febre, dor de cabeça, dor muscular, falta de apetite, náusea, vômito, sim, sintomas comuns de várias outras doenças. Tá? Como é que professor? Então, sei lá, se eu estou com febre, posso ter uma leptospirose? Como é que eu vou saber?
Você não vai saber. Então, se você está doente, você tem que ir no médico. Tá? Não tem como você ficar adivinhando aí qual é a doença. Tratamento, uso de antibióticos. Então aqui estou botando aqui um esquema resumido aqui sobre o ciclo de transmissão da leptospirose. Tá? Então você tem lá, ó, aqui, começa por aqui, ó, começa por aqui, água e solo contaminados. Fatores de risco, enchente, infecção humana. Aí o humano e outros animais, tá, são reservatórios, ok? Então eles podem estar lá com a doença. E aí, essa leptospira, ela pode ir para invadir diferentes partes do corpo, ok? E passar aí do seu corpo, de voltar para a natureza pela própria urina, tá? Então aí você vai urinar de novo ali, vai fazer o xixi, vai cair no esgoto e aí essa água, essa bactéria pode acabar passando para os roedores de novo, ok? Mas essa não é a única forma aí dos roedores ficarem com essa doença, tá? Eles podem pegar isso de outras formas também. Febre maculosa. A febre maculosa é acometida, tá? Ela é causada pela bactéria chamada de Rickettsia, tá? Rickettsia sp. Aí você pode procurar aí algumas fontes, Rickettsia rickettsia, tá? Rickettsia rickettsia seria a espécie, mas tem outras espécies também. O principal é o gênero, tá? Rickettsia, gênero Rickettsia é o transmissor é o causador da febre maculosa. Forma de transmissão, a picada de carrapatos, principalmente o que a gente chama de carrapato estrela. Então, perceba que o carrapato é um vetor, não é o causador. Profilaxia, controle populacional dos vetores, ou seja, se eu sei que é o carrapato, eu vou evitar então a proliferação de carrapatos. E aí sintomas são vários, tá? Febre, dor muscular, inchaço nas mãos, gangrena, tá? Gangrena como se fosse, assim, que vai ficando inchado, ficando escuro, ali como se estivesse tendo uma morte do tecido, morte de várias células. Manchas vermelhas e paralisia inicial pelos membros inferiores, tá? Então, a febre maculosa aí, ela tem que ter essa combinação aí de sintomas. Tá? E ela é tratada com antibióticos. Então, ela é uma febre, porque ela tem os sintomas lá de febre, coisas relacionadas à gripe. E a maculose, porque ela forma máculas. Tá? Mácula é justamente esses pontinhos aqui, esses pequenininhos aqui, que ficam na pele. Tá? Que são vários aqui no pé, aqui de um camarada aqui, na perna. Então, são várias máculas. Ok? Esse aqui é o carrapato. Aqui eu botei aqui para você dar uma lida melhor. Existem outros hospedeiros desse carrapato, tá? Não é só cão, gato, não. Tem capivara, cavalo e outros, ok? Agora a gente vai falar sobre protozooses, tá? Doenças causadas por protozoários. A primeira é giardíase, causada pela Giardia lamblia. Transmissão por água e alimentos contaminados. Então, se é água e alimentos contaminados, saneamento básico e educação sanitária. É a forma de prevenir. Sintomas: problemas intestinais, tá? Náusea, diarreia, perda de peso e tratamento com antiprotozoário. Então, a giardia, ela a nível de microscópio, ela fica parecendo, ela é bem engraçadinha, né? Esse bicho safado aqui. Ela é bem engraçadinha, mas é muito assim associada a lugares onde você não tem saneamento adequado. E aí tá tendo aqui, por exemplo, uma foto de algum, sei lá, um viajante bebendo uma água desconhecida de algum lugar aí, de algum rio. Tenta não fazer isso, porque você não sabe se aquela água ali está contaminada com giardia e outros patógenos, tá? Inclusive muitos do que a gente falou aqui, cólera e outro. Hepatite vírus, hepatite A, tá? Protozoose, outra aqui, ó, leishmaniose. Leishmaniose é causada pelo protozoário Leishmania, tá? Leishmania sp, porque tem mais de uma espécie. Então, estou me referindo somente ao gênero Leishmania. A leishmaniose ela é transmitida por picadas de insetos flebotomíneos, tá? Que é chamada de inseto, que é o mosquito palha principal.
A leishmaniose, então, se ela é transmitida por mosquito, eu faço um controle populacional do mosquito. Tá? Mas, como eu falei, igual da dengue, cara, fazer um controle populacional de mosquito com as políticas públicas que a gente tem no momento é difícil. A gente tenta aí combater a dengue dessa forma há anos e não consegue, tá? Felizmente, aí tem uma outra forma de combater a leishmaniose, que é a vacina para os hospedeiros, que não, nesse caso aqui, não é humano, são os cães, tá? São os principais hospedeiros aqui da leishmaniose. Então aqui tem uma questão de sintomas, então febre de longa duração, aumento do fígado, perda de peso, anemia, fraqueza muscular e várias outras coisas. Tratamento, uso de antiprotozoários. Então aqui, ó, ciclo da leishmaniose, a transmissão, a fêmea infectada do mosquito palha pica o cachorro e o infecta, tá? Fêmea, porque é o seguinte, todos esses mosquitos aí que picam a gente são fêmeas. Por quê? Porque a fêmea ela precisa mais desses nutrientes que pegam do nosso sangue, porque são elas que vão dar origem aos ovos, aos novos mosquitos. Então ela tem um gasto energético muito maior, tá? E aí ela obtém isso parasitando a gente, ali, sugando da gente. Então, ela vai picar o cão, aí o cão contaminado não transmite a outros cães nem ao ser humano. Mas se picado por um mosquito, deixa o mosquito infectado. Aí, se o mosquito picar a gente, é o mosquito que transmite, tá? Ok? Então, não é o cão, eu não vou abater o cão, tá? Não adianta bater o cão. Quem transmite é o mosquito. Tá? É igual a questão lá que teve da febre amarela. Quando estava tendo o boom de febre amarela aí, no ano retrasado, 2018, muita gente estava matando primata, estava matando os macacos. Mas não é o macaco que transmite febre amarela, é o mosquito. Então, aí era uma questão de ignorância muito grande. Outro protozoário aqui, outra doença causada por protozoário é toxoplasmose. Então, quando a gente fala de toxoplasmose, talvez algumas pessoas assim já sabem um pouquinho melhor, porque aí que ele não é tão raro assim. Às vezes aparece um caso ou outro aí na mídia aí falando sobre pessoas que morreram por toxoplasmose. Ele é causado pelo Toxoplasma gondii. Tá? Então esse aqui é o protozoário causador. Forma de transmissão, vetores. Contato com alimentos, superfícies que foram expostas a fezes, ó, fezes de animais, principalmente felinos. Ok? Por isso que muitas vezes tem aí uma notícia ou outra falando sobre pessoas que morreram por toxoplasmose, porque são pessoas ali que entraram em contato com fezes de gatos contaminados. Então a forma de prevenção é higienização. Poxa, se você tem gato, tenta evitar não ter contato direto ali com as fezes do gato, tá? E tratamento dos infectados, tanto das pessoas quanto dos gatos. Sintomas: febre, dor no corpo, fadiga, gânglios inchados e muitos outros sintomas. Então, tenta não focar aqui em sintomas e toxoplasmose. Mas, por exemplo, se você está assistindo isso tudo aqui e você tem gato e você sabe que você meio que deu mole assim com a higiene do gato, fica ligado nisso aí, procura o médico, ok? Então, tratamento é um alívio dos sintomas, mas o uso de antiprotozoários. Uma outra protozoária aqui, as próximas duas protozoárias que a gente vai falar, é uma doença que a gente já falou, que é a doença de Chagas. Então, ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, a gente já falou muito disso. Inclusive, ele é causado, então, ele é transmitido pelas fezes de inseto triatoma, então só pelas fezes, tá? Então, o mosquito pica e defeca próximo ali da picada. Aí você lá vai coçar e acaba empurrando as fezes para dentro do machucado, para dentro da ferida. E aí acaba então entrando o protozoário. Também pode ser por alimentos contaminados. Tá? E aí é interessante você pesquisar, por exemplo, que estava tendo aí algumas contaminações em açaí, tá? Açaí natural, açaí da fruta, contaminado com fezes e transmitindo aí para as pessoas, tá? Profilaxias. Nós temos então
controle populacional de inseto, óbvio, e evitar construções de pau a pique. Eu vou dar um exemplo aqui, uma imagem de como é essas construções, como são essas construções. Não são, tá? Cuidado com as associações. Quando a gente diz evitar construções de pau a pique, não quer dizer que esses insetos vivem mais nessas construções, não. Eles só vivem nessas construções, não. Ele quer dizer que essas construções são mais favoráveis para a reprodução ali do inseto transmissor, ok? Mas isso quer dizer que o outro tipo de casa, que não seja de pau a pique, também pode ter um inseto, só que é menos prevalente. Sintoma: febre prolongada, inchaços, fraqueza intensa, tem outros sintomas aí também. E o tratamento é com antiprotozoários. Então, aqui ó, um inchaço aqui, ó, uma fotinha aqui de um inchaço aqui perto do olho direito aqui dessa pessoa. Esse aqui é uma fotinha do inseto, que é o famoso barbeiro, né? E ele acaba sendo então um inseto ali da família não, do gênero dos Striatomíneos, tá? Aqui é a construção, isso aqui que é uma casa de Paula Pique. Então, essas casas, elas têm muitas dessas regiõezinhas aqui onde o inseto se esconde aqui dentro. Tá? Ele se esconde facilmente ali, ele fica ali, sobrevivendo ali, se reproduzindo com outros insetos. E então, aí à noite, ele sai para procurar aí alguém para ele pegar os seus nutrientes. E é claro que ele vai procurar primeiro quem está morando dentro da casa, é óbvio, né? Então, por isso que essas casas, elas têm essa recomendação, assim, não use essas casas porque elas favorecem ali a reprodução, a sobrevivência do inseto transmissor. Mas tem que levar em consideração as questões socioeconômicas, né? Por que será que uma pessoa então está usando isso? Isso aí é que você tem que pensar. Será que ela tem condição de usar outro tipo de casa? É esse tipo de questionamento que o aluno tem que fazer. Protozoários, mais um, malária, a gente falou pra caramba também, causada pelo Plasmodium sp. SP porque são várias espécies, eu não estou me referindo aí qual é a espécie, tá? Só estou me referindo qual é o gênero. A espécie aqui, nesse caso, não vai importar pra gente. Formas de transmissão: vetores, picada de mosquitos anófilis. De novo, anófilis SP. Tá? Não me interessa qual é a espécie. Não sei qual é a espécie. Ou sei qual é, mas não quero citar. Só estou me referindo aqui ao gênero. Profilaxia, então, controle populacional do inseto. Sintomas: febre alta, tremores, suor intenso, fadiga, falta de apetite, enfim. Sintomas aí comuns a outras doenças. E o tratamento, a gente usa, então, antiprotozoários. Agora falando aqui de algumas micoses, tá? Doenças causadas por fungos. No vestibular não cai muita doença assim, de micose, não. Para falar o que a gente vai se aprofundar muito, não. Mas é interessante para vocês entenderem que as formas de transmissão e as profilaxias são semelhantes, tá? Mas eu vou falar de algumas doenças aqui que elas estão muito prevalentes ou estão tendo um aumento de casos, e é interessante a gente falar, então, a nível de conhecimento geral. Candidíase é a primeira, tá? É um agente causador, é Candida albicans. Isso aqui é o fungo, tá? Então, espécie, gênero. Forma de transmissão: relações sexuais. Entretanto, tem uma observação. Vamos falar daqui a pouco. Profilaxias de higiene pessoal e sexo com camisinha. E o fortalecimento do sistema imunológico. Por quê? Porque a Candida albicans, ela é natural do corpo. Tá aqui agora, tá em mim, tá em você, tá na sua mãe, tá no seu pai, tá no seu amiguinho. Ok, tá em todos nós. Então, a pessoa que fica com candidíase, geralmente não foi porque ela não teve lá ela teve uma relação sexual sem camisinha. Geralmente não é por causa disso. Pode ser também,
mas não é o principal fator. O principal fator são questões relacionadas a sistema imunológico e higiene pessoal, tá? Então a gente sabe que, por exemplo, se eu tenho então sistema imunológico de pessoas que estão com um estresse muito frequente, elas acabam desenvolvendo candidíase, tá? E também com pessoas que não têm uma higiene bem adequada, elas também acabam desenvolvendo candidíase. Ou seja, é uma questão de mais de um fator. Então, ali, quais são os sintomas? É uma coceira, ou vermelhidão nas regiões genitais e a candidíase ela acaba afetando mais as mulheres, tá? Indivíduos femininos. Então, um corrimento branco ali pela vagina com odor forte é um indício bem característico da candidíase. O tratamento é o uso de antifúngicos e, claro, fortalecimento do sistema imunológico, tá? Então, a questão do sistema imunológico aqui, fortalecimento do sistema imunológico serve tanto como profilaxia quanto tratamento. Então, agora a gente vai falar de uma aqui que eu selecionei que está tendo um grande número de casos, tá? Que é a esporotricose. Esporotricose é causada pelo fungo do gênero Sporotrix sp. Tá? De novo, sp, não estou me referindo às espécies, estou me referindo aqui então à ideia que eu quero passar aqui, que é importante saber qual é o gênero. Formas de transmissão são por esporos que entram por lesões na pele. Tá? Lembra que esses esporos aqui, eles estão carregando o esporo é o que os fungos liberam no ambiente, e aí esses esporos vão cair em algum lugar e se desenvolver em novos fungos. Tá? Então esses esporos aqui, eles podem estar agora exatamente no ambiente e eles podem entrar por lesões na sua pele. Ok? Mas a gente vai ver que a profilaxia para isso é você ter uma higiene pessoal. Tá? Então se você tem questões aí de higiene pessoal não adequada, você está se expondo à esporotricose e a diversas outras doenças que a gente já citou até o momento. E o tratamento dos hospedeiros, que são os gatos. Okay? E isso aqui é que é o principal que está causando um aumento do número de esporotricose. Porque a gente está com cada vez mais gatos abandonados. E gatos abandonados não têm, inclusive, a própria higiene deles. Se eles não têm higiene, eles vão acabar desenvolvendo esporotricose. E isso pode acabar, inclusive, passando para a gente. Se tem um maior número de gatos, você tem um maior número de fungos que podem infectar gatos, ou seja, gatos podem ficar doentes. O maior número de gatos doentes podem acabar passando mais esporos para as pessoas. Sintomas: feridas na pele, tosse, febre, inchaços, dor nos ossos. Tratamento com antifúngicos, tá? E aqui, ó, para vocês entenderem melhor, ó, aqui é um gatinho com esporotricose aqui, próximo aqui da região nasal e entre os olhos. E aqui é uma pessoa, tá? Com essas manchas semelhantes aqui na perna. E aí então, ó, por exemplo, aqui uma notícia de 2017, a Secretaria Municipal de Saúde informou que registrou um aumento de 400% no número de animais diagnosticados com a doença, em sua maioria gatos, tá? Porque os gatos são os mais acometidos. Quer dizer que cachorro e outros animais, ave, pombo, também pode ter. Mas o principal é gato. Aqui é um outro estudo, ó, já de 2020. Estudo aponta uma morte e 131 número de infectados por esporotricose lá no Rio Grande do Norte. Os pesquisadores alertam para o crescimento da doença. Ó. Veja que aqui em 2017 no Rio. Esse aqui já é 2020 no Rio Grande do Norte. Aí outra aqui, ó. Aumenta número de gatos abandonados em parque no Rio de Janeiro. Notícia de 6 de março, tá? Tem 2 meses. O número de gatos abandonados no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, está aumentando. Vivendo em abrigo improvisados, muitas vezes sem condições ideais de segurança e higiene, eles são cuidados por 2 pessoas que oferecem medicação e alimentação a cada um deles. Acaba não conseguindo cuidar de todos especificamente. Então, você tem um aumento do número de gatos abandonados que pode favorecer
Então, isso aqui, o aumento de número de esporotricose e desenvolvimento até de epidemias aí, talvez aí para os próximos anos. E aí é uma coisa que a gente tem que pensar como é que a gente pode resolver isso. Então, eu quero chamar a atenção para esse nomezinho aqui. Ó, epidemia. A gente está falando aqui, que eu botei agora. Rio de Janeiro tem epidemia de esporotricose. A gente está vivendo agora uma pandemia de Covid. Endemia, epidemia, pandemia, que nomes são esses, né? O que é isso que a gente acaba vivendo assim, de alguns noticiários falando sobre determinadas doenças? Quando a gente fala sobre esses três nomezinhos aqui, a gente está falando então sobre a classificação de uma doença em relação à quantidade de casos e o seu alcance territorial, ou seja, o número de pessoas infectadas e quais são os locais onde está tendo esse número de pessoas infectadas. Então há uma relação aí entre essas duas variáveis. Quando a gente fala de endemia, então a gente está falando sobre o número de casos prevalentes anualmente que ficam contidos em uma região. O que isso quer dizer? É uma doença que acontece todo ano, tá? Pode ser só durante uma parte do ano ou não, pode ser o ano todo, mas ela está ali contida numa região, ela não se espalha para outras partes. Então a gente diz que é uma endemia. Então, exemplo de endemias aqui. A gente tem uma endemia de malária e febre amarela na região norte aqui do país. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que malária e febre amarela elas ficam muito contidas ali nessa região. Isso não quer dizer que não tem malária em outra região. Quer dizer que você tem um número de casos relevante, tá, nessa região, contido nessa região todo ano. Quando a gente fala então de uma epidemia, já é uma coisa que já está um pouquinho diferente. Já é um aumento do número de casos, assim, um aumento repentino do número de casos de uma doença endêmica ou não em diferentes regiões. Então, por exemplo, vamos dizer que se eu tivesse então malária e febre amarela em 2020, se ela tivesse prevalente em todas as regiões e tivesse então um aumento de muitos números assim, de casos. Então, ela deixaria de ser uma endemia e se tornaria uma epidemia. Tá? E qual foi o exemplo mais recente de uma epidemia que não seja Covid? Tá? Foi o Ebola, em 2018. O Ebola foi uma epidemia. Ele começou ali em uma determinada região da África e aí ele acabou se espalhando para outras regiões ali da África. Ficou muito contido, inclusive no Congo, tá? No Congo e teve um outro país que eu não me lembro agora o nome, que ele ficou muito prevalente também. Então, ele começou ali com alguns números de casos e do nada teve um aumento repentino do número de casos em diferentes localidades. Então a gente, opa, agora já não é mais um surto, tá? Que eu não acabei colocando aqui, mas não é mais um surto, agora já é uma epidemia. Teve um aumento muito grande ali em uma determinada região, em diferentes regiões. E uma pandemia que a gente está vivendo agora, que é um número de casos prevalentes de uma doença em todos os continentes. Ou seja, é uma doença que está afetando o mundo inteiro e em casos muito grandes. Então, pandemias comuns, tá? Pandemia comum. Apesar de que você talvez não sabia, a gripe. Tá? A gripe é uma pandemia comum, tá? Acontece todo ano em todos os países, no mundo inteiro. Então, gripe é uma pandemia. Por isso, inclusive, que a gente tem campanha de vacinação contra a gripe todo ano. Ah, faz sentido agora, né? Exatamente, porque ela é uma pandemia. A AIDS também. A AIDS está em todos os países, tem um número de casos prevalente e que vem aumentando em todos os continentes. Então, a AIDS também é uma pandemia. E o Covid-19, tá? O Covid-19, que é a pandemia mais recente, que eu não vou me adentrar aqui, porque você já deve estar sabendo aí de todo esse acompanhamento da mídia em relação a essa pandemia que está afetando, está difícil de controlar, está aumentando cada vez mais aí até o presente momento aí que estamos aí em maio. Galerinha, era isso que a gente tinha para falar hoje, tá? Sei que ela ficou um pouquinho grande, então tenta assistir ela aos poucos. Falar sobre doenças não é uma coisa muito simples, tá? Então
Veja a aula, reveja e reveja de novo. Tenta fazer os exercícios para você começar a entender principalmente aí a relação entre como é que eu sei quem é o causador, como é que é a forma de transmissão dessa doença, e então eu sei como me prevenir. Se você focar nesses três, você não erra nenhuma questão. Sintoma e tratamento é uma coisa bem específica aí. É mais para quem vai seguir as carreiras de biologia, odonto, enfermagem, medicina. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.